Pessoal, na nossa aula de hoje, nós queremos entender aí, né, os movimentos de defesa da floresta amazônica e, obviamente, de maneira muito especial, lá no nosso território do Acre. Para isso, é importante a gente lembrar um pouquinho daquilo que nós falamos até aqui. Nós havíamos dito que, a partir da década de 1970, o regime militar começa a implementar um modelo, né, na Amazônia brasileira, baseado lá na expansão da fronteira agropecuária. Isso começa lá, né, pelos estados do Mato Grosso do Sul e Goiás e avança para a franja sul da Amazônia, Rondônia, Acre, sul do Amazonas, oeste do Maranhão, sul do Pará e norte do Tocantins. Num primeiro momento, então, nós vamos ter o avanço das madeireiras, depois a do gado, pecuária de corte extensiva, aquela na qual eu solto o gado no campo e ele vai à procura do alimento. Tivemos aí depois o avanço, né, da agricultura e com ela um conflito intenso de grileiros e poceiros de um lado, junto com madeireiros, mineradores ilegais, e do outro lado, os povos tradicionais da floresta, né? Pessoal ribeirinho, caboclo, seringueiro e indígenas dentro dessa região. A gente sabe que depois de um processo, né, de combate, né, intenso, né, ao longo da década de 70, início dos anos 80, começa uma reação. E essa reação, ela começa, de um lado, né, por um movimento da Igreja Católica ligada à teologia da libertação, que vai propor aí um novo modelo, né, de ocupação e de exploração dos recursos naturais. E, por um outro lado, a gente vai ter o início da organização, num primeiro momento, né, dos seringueiros, mas que mais tarde vai envolver os pescadores artesanais, os caboclos, os ribeirinhos e até alguns indígenas, na luta pela criação das reservas extrativistas e de um modelo, né, agropastoril, ecológico, silvícola, que seja não predatório. Diante desse quadro, então, a gente precisa entender um outro conceito, que é o conceito de sustentabilidade. Bom, o que é sustentabilidade? A sustentabilidade, né, também chamado de desenvolvimento sustentável, ele nasce em torno da questão ecológica. O desenvolvimento sustentável, então, sobre a ótica ecológica, é aquele que propõe a exploração, né, racional, parcimoniosa, responsável, não predatória, né, dos recursos naturais, como dissemos na aula passada. Portanto, um movimento de conservacionismo, de exploração econômica dos recursos naturais, porém de forma não predatória. A grande questão, contudo, é que o movimento que nasce no Acre, em torno, né, da teologia da libertação, mais tarde, envolvendo o CIMI, que é o Conselho Missionário Indigenista, que vai trabalhar, né, com a proteção dos grupos indígenas nessa região, e da atuação de algumas ONGs, né, como o Amazon, mas também, né, do grupo Greenpeace, né, e outros mais, a gente vai observar que o modelo, né, que desejava ser implementado nessa região é, na realidade, um conceito muito maior de sustentabilidade do que simplesmente a questão ambiental. Então, nós temos que colocar aqui na tela para você, para tentarmos entender qual é o modelo que se propõe para o Acre. Vem comigo. Nós temos que analisar, pessoal, perdão aqui, vamos ver se a gente consegue, agora sim. Então, o modelo que se propõe para o Acre é um modelo aí de sustentabilidade. Só que originalmente, como nós dissemos, a sustentabilidade remetia à questão ecológica, ambiental. E aí, quando eu penso na questão ecológica e ambiental, eu estou falando de um modelo de ocupação do solo que seja não predatório. Ou seja, que garanta a permanência desses recursos para as próximas gerações.
turismo ecológico, turismo rural, pesca esportiva, seringais, extrativismo do guaraná, do açaí, né, e de outros produtos de maneira não predatória. Ao mesmo tempo, da pequena agricultura agropastoril, silvícola, né, replantio de área devastada e por aí vai. É esse modelo. Só que atualmente nós estamos discutindo a sustentabilidade econômica, política, cultural e social da população do Acre. Então observe que agora a proposta a ser encaminhada pelos grupos sociais do Acre, liderados no extrativismo por Chico Mendes, tendo como base a teologia da libertação da Igreja Católica, com forte atuação do CIMI, o Conselho Missionário Indigenista, e por um outro lado, de ONGs de defesa, né, do meio ambiente, como o Amazon, né, o grupo Greenpeace, né, e outros grupos que atuam dentro do território do Acre, na Amazônia brasileira, o objetivo não é mais somente a sustentabilidade ambiental, a sustentabilidade ecológica, não predatória dos recursos naturais. É também uma sustentabilidade econômica. E aí vem a pergunta, professor, qual é o modelo de sustentabilidade econômica? É aquela que gera emprego e renda para a população da localidade, garantindo dignidade numa distribuição mais equitativa das oportunidades, do patrimônio e da renda. Então, quando nós falamos de desenvolvimento econômico, nós estamos falando da garantia, né, do emprego, da renda e de um caráter redistributivo. E essa redistribuição atingindo lá, né, obviamente, a renda propriamente dita, mas também o patrimônio e as oportunidades. Então vamos ver se a gente consegue entender, né? Nós começamos a falar para o Acre e para a Amazônia brasileira em sustentabilidade econômica, porque não adianta propor para a população local que nós venhamos, né, a não ter atividades predatórias do meio ambiente, como a prática do desmatamento e da queimada, o avanço, né, do gado extensivo, da agricultura predatória dos recursos naturais, da morte da flora e da fauna, da contaminação dos rios pela mineração ilegal e por aí vai, sem garantir para essa mesma população oportunidades de emprego e renda. Então agora a gente começa a se preocupar com a sustentabilidade econômica e, portanto, com o desenvolvimento de atividades que gerem emprego e renda para a população local. E essas atividades ligadas, de novo, a atividades não predatórias do meio ambiente. A pequena propriedade rural, que mantém parte da cobertura vegetal, né? Ao mesmo tempo práticas de reflorestamento e aí a extração de madeira de reflorestamento, nós podemos pensar no plantio de espécies que possam servir para o extrativismo e coleta não predatória, como o babaçu, como o guaraná e como tantos outros. Óbvio que as atividades principais do caucho e seringueira com látex, mas eu posso pensar agora na castanha do Brasil, nós podemos pensar no plantio em determinadas regiões da mamona, cujo óleo pode servir para a produção de biodiesel. Nós podemos pensar no turismo rural, no turismo ecológico, podemos pensar nesse turismo não predatório nas fazendas dentro da região, podemos pensar no beneficiamento, né, no artesanato, enfim, em atividades que gerem emprego e renda e que não causem a devastação do meio ambiente, permitindo uma redistribuição dessa renda
de maneira mais equitativa, igualitária, socialmente justa, e aí o governo brasileiro entra, né, com vários programas redistributivos de renda, dentre eles, né, o programa Fome Zero, ao mesmo tempo Bolsa Família, e um dos mais importantes, que é o PRONAF, o Programa Nacional de Agricultura Familiar, que dá crédito, né, para o pequeno trabalhador rural poder manter e expandir as suas atividades econômicas, permanecer no campo e com dignidade. Do outro lado, há o avanço da redistribuição patrimonial e, portanto, o avanço da regularização de terra de poceiros nessa região, e o avanço das oportunidades, né? Com o aumento do nível de escolarização, criação de escolas técnicas federais e estaduais e o acesso à universidade, seja via, né, ProUni, seja via FIES, para garantir um nível de escolarização maior e, portanto, uma redistribuição mais equitativa dessas oportunidades. Por um outro lado, nós estamos falando de uma sustentabilidade política. Bom, então a gente vai precisar abrir um quadro para tentarmos entender isso com você. Então vem para cá. Vamos apagar aqui. Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula do professor Alex Mendes? Professor top de linha, professor fantástico, um grande mestre aqui do Lá Concurso. Olha só, quer continuar assistindo essa videoaula? Quer fazer o curso do professor Alex Mendes de Geohistória do Estado do Acre? É muito simples, vai lá no nosso site, laconcurso.com.br, clique lá em Isoladas e lá está esse curso disponível para vocês. Este curso custa apenas R$30, você tem direito aí a assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. O curso, tá, por um prazo de 60 dias. Tá certo? Gostou? Ah, outra coisa. Você quer esse material do professor? Quer esse PDF? É muito simples. Vai lá no site, lá concurso, clique lá em documentos, procura lá Geohistória do Estado do Acre. Vai lá, você vai encontrar, tá, os PDFs da aula do professor Alex Mendes. Bacana? Gostou? Então espero vocês aqui no Lá Concurso. Forte abraço e fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá